Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com toda a igreja. Amém, queridos? Podem se assentar. Nós vamos compartilhar da palavra do Senhor. Hoje é uma noite especial. É noite de ceia, né, gente? A noite de ceia tem um gostinho diferente. Porque não que a gente não faça isso nos outros cultos, mas nós temos um momento específico para trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Nós lembramos do sacrifício do Cristo. E João 3,16 se torna ainda mais vivo dentro de nós. Quando Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós nos assentamos na mesa do Senhor, nós estamos declarando para o mundo: olha, eu sou diferente. Não porque eu sou melhor do que os que não estão nessa mesa, mas porque o Senhor me alcançou com misericórdia e eu aceitei. Eu recebi Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Então eu como do pão, eu bebo do vinho, que representa o corpo. O pão representa o corpo, o vinho representa o sangue. E eu compartilho da mesa com o meu Senhor. Então eu estou declarando ao mundo: eu sou filho dele. Eu sou filho, eu faço parte dessa família e eu compartilho dessa mesa. E é isso que nós vamos fazer hoje em nome de Jesus. Amém? E como é noite de comunhão, nós vamos falar sobre comunhão. Eu quero abrir com você a Bíblia no livro de Eclesiastes. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 4, verso 8. Eclesiastes capítulo 4, verso 8. Quem achou diz amém, por favor. Então vamos lá. Nos diz assim a palavra do Senhor: havia um homem totalmente solitário. Ele não tinha filhos nem irmãos. Trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua própria riqueza. Ele sequer se perguntava: para quem eu estou trabalhando tanto? E por que razão eu deixo de me divertir? E isto também é um absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Pois se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Vamos orar. Espírito Santo, fala conosco através da Tua palavra, que é viva e eficaz e poderosa, para trazer ao nosso coração transformação. Fala conosco essa noite, fala ao que está longe da Tua casa, fala aos filhos que estão na Tua mesa, fala ao coração de todos que forem alcançados por essa palavra, através do Teu Espírito Santo. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia está nos falando de um homem que não tinha ninguém na vida. Ninguém. O sábio, ao escrever essa passagem, ele começa a descrever como é a vida desse homem. E ele vai dizer que esse homem não tinha família. Esse homem não tinha esposa. Esse homem não tinha irmãos. Esse homem não tinha filhos. Então ele se ocupava de uma única coisa: trabalhar, trabalhar, trabalhar. E ele trabalhava muito. Ele trabalhava tanto que o sábio vai questionar um comportamento desse homem. Sabe qual é? Ele nem sequer perguntava o porquê ele trabalhava tanto. O porquê ele não tirava um minuto sequer para se divertir. Porque esse homem não tinha amigos. Esse homem não tinha ninguém. Diga comigo assim: ninguém. Muito triste isso, né? Nós aprendemos, e se os nossos pais foram pais abençoados que se preocuparam em nos ensinar sobre caráter, se nós tivemos essa sorte, nós vamos aprender que o sol, ele nasce para todo mundo, que a chuva, a tempestade também é para todo mundo, e que o que vai fazer a diferença em nossa vida é como nós vamos lidar com isso. Como nós vamos nos comportar quando for um dia lindo de sol
como nós vamos nos comportar quando for um dia de tempestade, onde a gente não vai poder cumprir com os nossos planos daquele dia. Um pensamento de que tudo de ruim acontece comigo não é bom. Não é bom. Alguém que pensa assim, puxa vida, tudo de ruim nessa vida acontece comigo, nada dá certo. Esse não é um bom pensamento. Agora tem um outro pensamento que também não é bom. E acho que era o pensamento que norteava a mente desse homem. De que ele não precisava de ninguém. De que ele podia, com a força do braço dele, conquistar tudo que ele queria. Que ele não precisava de amigos. Ele não queria nem se casar, nem ter filhos. Ele queria conquistar tudo pela sua própria força. Ele queria ser ele mesmo e acabou. Ele não queria ninguém o questionando. Ele não queria ninguém o criticando. Ele não queria ninguém o incomodando. Ele não queria ninguém que o deixasse triste às vezes. Ele não queria ser decepcionado por ninguém. Ele não queria se frustrar. Então, por causa desse não querer conviver, o não querer estar com outras pessoas, fez dele um homem extremamente solitário, que só fazia trabalhar. Estamos o tempo todo nos comparando com alguém, não é verdade? É verdade. A gente está olhando para o outro, observando o que o outro conseguiu, o que o outro tem, o que o outro fez. E aí a gente se compara para ver se a gente tem o que o outro tem, se a gente fez o que o outro fez, se a gente conseguiu o que o outro conseguiu. E algumas pessoas não sabem lidar muito bem com isso. Quando veem o que os outros são, têm ou conseguiram, elas se sentem incomodadas. Elas se sentem infelizes. Então vem esse pensamento: por que comigo não dá certo? Por que eu não consigo conquistar aquilo que o outro conquistou? Por que o outro não se dedica como eu me dedico? Porque o outro não fez como eu fiz, com tanta perfeição, de uma forma tão maravilhosa, e ele conseguiu as coisas de uma forma tão fácil, e eu não consigo. Esses dois pensamentos que nós falamos aqui, nenhum dos dois vai agregar alguma coisa boa em nossas vidas. O primeiro é o de me vitimizar, de dizer assim, tudo de ruim acontece comigo. E o outro dia eu não preciso de ninguém. Os dois trazem para a vida do homem, para a vida da pessoa que pensa assim, solidão. Os dois afastam as pessoas. Ou melhor, o primeiro, quando eu digo que nada dá certo para mim, ninguém me ajuda, ninguém colabora comigo, esse afasta as pessoas. Porque ninguém suporta conviver com alguém assim, que nunca nada dá certo para ele. E o outro pensamento é o de que eu consigo tudo sozinho, não preciso de ninguém. Esse afasta as pessoas dele. Ele mesmo afasta as pessoas, não são as pessoas que se afastam dele. Então nenhum dos dois pensamentos constrói nada de bom. E nenhum dos dois pensamentos procede de Deus para a minha vida. Então nós nos isolamos quando alimentamos tanto um pensamento quanto o outro. Hoje eu quero lhe falar que ninguém nessa vida pode vencer sozinho. Ninguém pode vencer sozinho. Você pode falar isso para a pessoa que está aí perto de você. Diga assim: irmão, ninguém nessa vida pode vencer sozinho. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Que isso possa ficar bem fixado na sua mente, no seu coração nessa noite. Ninguém pode vencer sozinho. E eu vou tentar descrever para você o porquê eu não posso viver, o porquê eu não posso vencer sozinho. Estava lendo um artigo, uma reportagem, estava assim falando sobre um novo filme dos heróis da Marvel, né? E aí eu estava observando que nem os heróis que são tão poderosos, tão fortes, que têm superpoderes e que podem resolver as coisas assim inimagináveis, nem eles estão sozinhos. E alguém pode dizer assim: mas o Superman é sozinho. E a Lois Lane? Não é? Quem é o Superman sem a Lois Lane? E o Batman? Aí alguém vai dizer:
Tem um Rob, né? Não, não é o Rob, é o Alfred. Vocês conhecem o Alfred? O Alfred é o mordomo. Faz tudo para ele. E criou ele desde criança, quando os pais morreram. O Rob chegou depois. Mas quem construiu muita coisa do caráter do herói foi o mordomo. Foi o que cuidou dele, o Alfred. Então nem um herói, nem os heróis mais poderosos, nem as figuras mais importantes da história fizeram o que fizeram, ou marcaram o seu nome na história sozinhos. Ninguém. Estava assistindo ontem o jornal e eu vi que o cantor Gilberto Gil, não sei quantos vocês viram, ele foi condecorado, ele recebeu uma cadeira da ABL, né? Academia Brasileira de Letras. E aí ele recebeu a roupa, a espada, o diploma, e ele foi muito honrado naquela noite. Tinha muitos artistas, muitas pessoas estavam lá, e todos estavam honrando aquele homem por causa da sua história cultural, por causa das letras, das músicas e livros e tantas coisas que ele produziu. Então aquele homem estava sendo muito honrado. E um outro membro da Academia Brasileira de Letras recebeu a tarefa de homenagear a ele com um discurso. E aquele homem pegou o microfone e ele falou assim: o Gilberto Gil, ele é um homem que merece a honra que ele está recebendo, mas ele não seria o Gilberto Gil sem a Flora. E aí alguns ficaram assim pensando: Flora? E ele falou: sim, a Flora, a esposa dele, a musa inspiradora do Gilberto Gil. E uma música dele se chama Flora, e ele fez essa música para ela. E o próprio Gilberto Gil, em algumas entrevistas, declara que a inspiração para as letras que ele cria é a esposa dele. Então um homem considerado no mundo secular um homem genial, de uma mente genial, que faz letras incríveis, esse homem, ele tem alguém que o inspira. Ele tem alguém que traz para dentro dele e que faz fluir a sua criatividade e faz ele produzir algo. Ninguém consegue vencer ou conquistar algo ou alguma coisa sozinho. Ninguém. Você pode até pensar em alguém e falar assim: mas essa pessoa conseguiu. Eu vou te mostrar por que ela conseguiu. Amém? Por que eu não posso vencer sozinho, pastor? Primeiro, porque isso não é bom. Não é bom. A palavra do Senhor vai dizer lá em Gênesis, vocês conhecem essa passagem, Gênesis 2:18? Vai dizer que Deus olhou para o homem e viu que o homem estava só e disse: não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Não é bom estar sozinho. Não é bom andar sozinho. Nós lemos lá em Eclesiastes a palavra do Senhor que vai dizer que como é triste se eu cair e não tiver ninguém para me levantar. E o Senhor, lá no iniciozinho, já sabendo disso, olhou para Adão e disse assim: não dá certo não esse negócio de andar sozinho. Vou fazer para ele uma adjuntora, uma ajudadora, uma parceria. E assim o Senhor fez. Eu quero ler duas frases que o Senhor me deu e eu escrevi e anotei aqui para não esquecer, para poder ler para você. Dois pensamentos, quer dizer, um só, que se divide em duas situações, que é assim: a melhor parte de uma conquista é ter com quem celebrar, e a pior parte de uma derrota é não ter alguém para chorar com a gente. Não é verdade? É tão bom quando a gente consegue algo, e a gente fica tão feliz quando a gente conquista, quando a gente chega em um lugar, quando a gente realiza um sonho, e a gente diz assim: uau, vem cá, me abraça aqui, sabe que eu consegui isso. E aquela pessoa pula e se alegra com você. E não existe coisa melhor. Não existe coisa melhor. Mas só sabe uma coisa muito boa, e que talvez seja ainda melhor do que quando você tem alguém ao seu lado para sorrir, para abraçar, para celebrar, é quando você tem alguém para chorar com você.
quando você passa por uma tempestade, por um momento muito difícil. E aí vem o nó na garganta, vem o aperto no coração. E você tem alguém para virar e dar um abraço e desabafar e chorar. E às vezes não falar nada, mas só chorar, você quer só chorar. A palavra do Senhor vai falar isso, né? Vai nos ensinar isso, que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, mas também chorar com os que choram. Você já imaginou que tem pessoas por aí que não tem com quem chorar? Você pode pensar que hoje aqui nesse culto tem algumas pessoas que não tem com quem chorar, que não tem um ombro para colocar a cabeça e falar assim: olha, eu não estou mais aguentando, não estou mais suportando, eu preciso chorar, eu preciso colocar para fora essa tristeza, esse sentimento, porque se sentem reprimidas, talvez porque não vão ser bem compreendidas, porque cometeram um erro e não tem com quem desabafar e falar e pedir ajuda. Algumas pessoas podem ter entrado aqui essa noite simplesmente porque estavam se sentindo sozinhas e falaram assim: eu vou entrar naquela igreja hoje, para um pouquinho dessa solidão sair do meu coração. Eu vou entrar porque ele tem um povo que louva, que adora. Eu vou entrar, eu vou lá hoje porque eu não estou suportando mais ser ou viver tão sozinho. Os atritos interpessoais, eles fazem parte da construção do nosso caráter. E o que são esses atritos interpessoais? São os relacionamentos, é a convivência, é o conviver com alguém, é o ser observado, o ser criticado, o ser avaliado, é o dar e tomar bronca, é o ouvir o que não quer, falar o que não deve. Isso faz parte da vida. A gente comete erros, e as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, também cometem erros, e isso constrói alguma coisa dentro da gente, ou de mal, ou de bom, alguma coisa construída. A palavra do Senhor vai dizer que é melhor você conviver, que é melhor você passar por esses atritos, que é melhor você passar por essas dificuldades, mas ter algo sendo construído dentro de você, do que você não conviver, do que você estar sozinho, do que você não ter ninguém, nem para te provocar, nem para te fazer passar raiva, você não tem ninguém, porque tudo vai sendo construído, e o próprio Deus, Ele vai organizando e vai arrumando isso dentro da gente. Mas isso vai trazendo amadurecimento, isso vai trazendo crescimento, isso vai nos ensinando a fazer escolhas, a decidir coisas na nossa vida. Jesus nos ensinou a andar mais uma légua com quem não queremos, a amar quem nos odeia, a doar nossa túnica para quem não merece, a perdoar os que nos têm ofendido, a amar o próximo como a nós mesmos, mesmo quando não queremos o próximo tão próximo assim. Jesus está o tempo todo nos ensinando isso, a conviver. Não foge disso não. Ah, mas eu não aguento essa pessoa. Não, mas não foge não. Isso faz parte. Isso faz parte da formação do seu caráter, do que Deus está construindo dentro de você. Nós precisamos conhecer o que se passa dentro do outro, até para a gente discordar, e não decidir não conviver, e não decidir não estar com as pessoas, porque as pessoas não me entendem, não me compreendem. Estamos vivendo em um mundo onde nunca se teve tanto amigos, não é verdade? Alguns têm 1.520 amigos, outros têm 1 milhão de amigos, outros têm, sei lá, tem gente que tem amigo que eu nunca vi tanto amigo na vida. 1/3 do planeta é amigo da figura. Tantos amigos, mas amigos virtuais, amigos que na sua grande e talvez quase uma totalidade estão ali para apenas observar quem você é, o que você faz e o que você conquistou. E essas pessoas estão
ali para te comparar com a vida delas, como nós falamos lá no começo. Elas estão olhando para você e estão se comparando, estão dizendo: deixa eu ver se eu tenho o que ela tem, se eu faço o que ela faz. Para então aí decidirem como elas vão te tratar, como um herói ou como um vilão. Não são amigos, são observadores. São pessoas que estão ali para observar quem é você e o que você pode dar a elas. Experimenta falar ou fazer algo que cause discordância no pensamento dessas pessoas. E de 1 milhão de amigos, igual o Roberto Carlos, né, que queria ter 1 milhão de amigos. De 1 milhão de amigos você pode acordar até com sua conta cancelada. Simplesmente pelo fato de alguém ou muitas pessoas não concordarem com a sua maneira de pensar. E por que isso acontece? Porque estamos buscando semelhantes. Estamos buscando a nossa tribo. Pessoas que pensam como a gente pensa, falam como a gente fala, gostam do que a gente gosta. Já percebeu que a sociedade está assim agora? Nós estamos nos agrupando. Cada um na sua turma, cada um no seu quadrado. E a gente gosta disso aqui, ninguém entra aqui. Quem não gosta do que a gente gosta, não entra aqui. Não compartilha das nossas ideias. E nós estamos vivendo um mundo assim. É incrível isso, né? Que ao mesmo tempo que é um mundo extremamente compartilhável, não se compartilha nada. Porque compartilhar não é somente mostrar. Compartilhar não é somente dizer assim: olha, esse aqui é o meu pensamento, isso aqui é o que eu quero, isso aqui é a maneira como eu vivo. Isso aí é se exibir. Compartilhar, biblicamente, não é isso. Compartilhar é partir, é repartir, é pegar o pão como Jesus fez e repartir. O pão que representa Ele mesmo e repartir. É você repartir quem você é. É você repartir e falar assim: olha, parte de mim agora é parte sua. E uma parte sua agora é parte de mim. Isso é compartilhar. Não é nem dividir, é misturar. E assim deve viver e conviver o povo de Deus e os filhos de Deus. Se misturando, se compartilhando, vivendo em unidade. Porque assim em unidade o Senhor ordena a sua bênção. Porque eu não posso vencer sozinho? Já falei, porque não é bom. Mas também porque as pessoas não são coisas. As pessoas não são descartáveis. Amém, igreja? As pessoas não são descartáveis. Pessoas são como portas. São sim. O que isso quer dizer? Que quando eu conheço alguém, eu tenho acesso ao mundo que eu não conhecia antes. Quando eu conheço alguém, esse alguém tem uma história, esse alguém tem vivências, esse alguém tem experiências que eu nunca tive. Algumas talvez eu tive, mas outras não. Então quando eu conheço e essa pessoa compartilha comigo a sua vida, a sua experiência, o seu tempo, então eu passo a conhecer algo que para mim era inédito. E esse algo que eu não conhecia passa a fazer parte da minha vida agora. Então eu não sou ainda, vamos dizer assim, um empreendedor, um empresário, mas eu conheci o pastor Alex. E conversando com o pastor Alex, com a pastora Juliana, eu conheci um pouco de um mundo que para mim era inédito. Então isso que pertencia só a eles passa a pertencer um pouco a mim também, porque isso passou a fazer parte do meu universo, do meu pensamento, do meu intelecto. Eu não entendia nada de psicologia, mas conhecia a Gel. E um dia a gente precisou da Gel numa noite, e eu disse assim: Senhor, eu preciso de alguém que me explique o que está acontecendo com essa garota, com essa menina aqui. E aí mandei uma mensagem, não foi, Gel, para a Gel, e Gel me deu uma aula absurda de psicologia infantil.
Eu disse, pera aí que essa nega vai vir agora. E resolvi a situação. Algo que eu não sabia, algo que eu não conhecia. Mas que agora, que se isso voltar a se repetir, eu sei como agir. Porque ao conhecer a Jéssica, eu abri uma porta. Que para mim até então estava fechada. Mas eu conheci o universo dela. E parte desse universo passou a fazer parte do meu universo. Isso é conviver. Isso é compartilhar. Isso é vivenciar. Isso é estar com pessoas. Mas quando nós fazemos isso, nós conhecemos o que é bom e conhecemos também o que é ruim. Mas isso faz parte. E aí eu conheço aquela pessoa que é tão maravilhosa. Porque todo mundo é maravilhoso quando está pregando. Todo mundo, né, Lu? Todo mundo é maravilhoso. Olha, que lindo. Que palavra. Ou então está louvando, que louvor. Que coisa linda. Aí quando você vai conviver de perto com essa pessoa, aí você vê que essa pessoa rota. Não sou eu não, tá, gente? Todo mundo arrota, né, gente? Mas essa pessoa, de repente, não tem traquejo para algumas coisas, ou não sabe lidar muito bem, tratar muito bem as pessoas, ou às vezes não sabe ouvir, ou às vezes até não sabe se comunicar de pertinho. Do púlpito é mais fácil, porque ninguém vai te questionar na hora que você está pregando, né? Mas quando você está ali, numa reunião com poucas pessoas, de repente alguém te questiona e você não sabe ser questionado. E você não admite ser questionado. Olha aí, mas não era uma pessoa maravilhosa? E agora não quero mais conviver com essa pessoa. Aí você não vai mais conviver com essa porque ela não sabe ser questionada. Você não vai mais conviver com a outra porque a outra rota. Você não vai mais conviver com a outra porque a outra fala alto, fala salivando. E você vai se tornando seletivo e excluindo as pessoas da sua vida, até que um dia você vai olhar para você, ou alguém vai escrever sobre você e vai dizer: havia um homem ou havia uma mulher que era solitário e que só pensava em trabalhar e que só confiava na força do seu próprio braço. Você já pensou que esta pessoa de Eclesiastes pode ser você? Alguém que tem andado sozinho, que não tem convivido, que não tem compartilhado, porque não admite ser questionado, porque não admite ser criticado. As pessoas não são descartáveis. A gente não pode simplesmente se desfazer porque a gente não compreende muito bem elas e não sabe muito bem conviver com elas. Davi, um dia, já rei, ele manda chamar um rapaz chamado Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas, um grande amigo de Davi, mas era neto do rei Saul, um homem que fez muito mal a Davi. E Davi poderia falar assim: eu não quero ninguém dessa família aqui na minha casa, no meu palácio, ninguém. Porque o que essa família me fez passar, eu não quero conviver com essas pessoas. Não quero estar perto desse tipo de gente. Mas não, ele falou assim: me traz lá aquele menino, porque eu vou honrar aquele menino por todo o bem que eu recebi dessa família, por todo o bem. Então Davi escolheu a boa parte. Davi escolheu o que aquelas pessoas que lhe fizeram tanto mal fizeram, mesmo que tenha sido um pouquinho só. Ele escolheu honrar aquelas pessoas pelo pouquinho do bem que aquelas pessoas fizeram para ele. E mandou chamar o menino, e sentou o menino na mesa, e honrou o menino, trocou as vestes do menino, e compartilhou o seu pão com aquele rapaz. Que acho que deve ter ficado assim paralisado e dizendo assim: será que ele vai me mandar me matar depois que eu comer? Mas não. Aquele menino compreendeu que ali diante dele estava um homem que escolheu não andar sozinho, que escolheu não viver solitário.
Hoje nós descartamos as pessoas porque elas pensam diferente. Descartamos as pessoas porque elas ficaram mais velhas e não produzem mais do jeito que produziam antes. Descartamos as pessoas porque apareceu para nós alguém mais interessante. Quer ver uma coisa? Tem aquela pessoa na igreja que sempre fez, que sempre trabalhou, que sempre se dedicou. Aí a pessoa ministra, a pessoa te dá a palavra, você até recebe, mas quando chega alguém que você não conhece a vida, que não sabe de onde veio, que não sabe a história de vida, e ela chega aqui e ministra a palavra, aí todo mundo diz assim: que pessoa tremenda de Deus. Só vi um pregador, né, de fora. O pregador é uma pessoa tremenda. Você não conhece a vida, você nunca compartilhou nada com aquela pessoa, você nunca teve acesso a essa porta, mas a porta que é aquele irmão que esteve sempre com você ali, que convive há muitos anos. E tanta coisa você já aprendeu com ele, e ele aprendeu com você, e compartilha do mesmo pão, porque está aqui nos cultos todos os dias, compartilha. Tem os defeitos dele. Será que aquela pessoa que veio de fora também não tem os defeitos lá dele também? Mas isso não importa para a gente, importa que é a novidade. E a gente descarta pessoas que deveriam estar sendo honradas, e a gente honra pessoas que não deveriam estar sendo honradas. Porque a gente se impressiona com o aparente e não o que é compartilhado todos os dias. Sabe, irmãos, eu lembro de todas as minhas professoras, é incrível isso. Mas eu lembro todas as minhas professoras, do primário, professora Wanda, professora Silvia, que me ensinaram a primeira, segunda, terceira, quarta série. Lembro de todas as professoras do colégio Luiz Palmeira. Semana passada eu estava levando minha filha no balé, e quando cheguei lá encontrei, do lado de fora, minha professora de história, que me deu aula na quinta série. E ela olhou assim, ficou assim me olhando, ela disse: você pode baixar assim a máscara? Eu já sabia que era ela, estava olhando, para ter certeza. Aí eu baixei assim, ela falou: Hugo! Aquilo me deu uma alegria tão grande. Gente, eu era tão magrinho. Eu era tão feinho. Ela olhou para mim, enxergou aquele menino da quinta série. Eu nem vou falar quantos anos isso faz, para os irmãos não ficarem assim abismados. Mas faz muito tempo. E ela olhou e falou assim: meu filho, que alegria te encontrar. A alegria foi minha. Eu fiquei muito feliz. Porque uma pessoa que passou pela minha vida e que construiu parte de mim, e que colocou coisas especiais dentro da minha alma. E quem faz isso, pastor? Todos aqueles que passam em nossas vidas. Todos. Por isso que a gente não pode descartar as pessoas, porque nos magoaram, porque nos traíram, porque fizeram algo que a gente não esperava, porque nos frustraram, e a gente larga essas pessoas lá no passado da gente. Não. Eu lembro da minha professora de alfabetização, tia Cíntia. Minha primeira professora, eu lembro dela, tia Terezinha. Eu estudava em Imperatriz do Maranhão. Longe, né? Mas eu lembro, uma senhorinha. Mas essa aí eu lembro porque ela me pintou de palhaço e eu não gostava de palhaço. Todo mundo de coelho e ela me pintou de palhaço. Porque faltou as orelhinhas, ela disse: você vai ser de palhaço. E eu fiquei muito chateado com a tia Terezinha. Eu chorei, minha mãe teve que me buscar na escola, na festa de Páscoa. Marcou, né? Como é que vai esquecer da tia Terezinha? Ah, tia Terezinha. Mas é assim. Pessoas que nos ajudaram tanto em nossa trajetória até aqui e que simplesmente esquecemos delas. Aí você pode estar aí pensando, sabe o que você pode estar pensando? É verdade. Se esqueceram de mim. Fiz tanto por aquela pessoa e ela se esqueceu de mim. Mas sabe o que o Senhor quer essa noite? Não é que você tenha esse pensamento.
Ah, esqueceram de mim. Não, não. O que o Espírito Santo quer essa noite é que você se lembre de quem você esqueceu. De quem você deixou para trás no seu coração. De quem você deixou de honrar. De quem você deixou de compartilhar o seu pão. É isso que o Senhor quer. A palavra do Senhor vai nos falar sobre o apóstolo Paulo. Em uma das suas viagens para Chipre, na Ásia Menor, ele andava com um rapaz chamado João Marcos, e Barnabé, e Silas. Era um grupo bom de amigos, uma cantalhada fervorosa, gente que gostava de orar, de abrir cadeia, gente que era forte, o negócio era um mover poderoso. Mas aí, nessa viagem da Ásia Menor por Chipre, as coisas começaram a se complicar um pouco. E o menino, que era um menino ainda, o João Marcos, sentiu medo, pastores. E ele falou assim, nessa viagem eu não vou não. E ele recuou, disse assim, nessa eu não vou não, porque ele achou que ia acontecer alguma coisa. E isso deu uma raiva em Paulo. Paulo ficou nervoso. Que Paulo era aquele homem, né? Não, vamos lá e vamos fazer, não sei o quê. O menino disse, eu não vou não, seu frouxo. Você não vai não, seu frouxo. Então fique aí. Eu estou parafraseando, tá, gente? Mas foi mais ou menos isso. E Barnabé disse, não, mas leva o menino, não. Sabe o que Paulo falou? Olha que duro que Paulo disse. Disse assim, ele não é mais útil. E Paulo descartou o menino. E foi embora. Disse assim, eu quero Silas. Venha, Silas. E aí pegou Silas e levou. E Barnabé olhou para o menino e fez assim, não, você não vai ficar aí não, venha comigo, a gente vai para outro lugar. E aí levou o menino João Marcos. E trabalhou nesse menino e acreditou, e investiu nele, ensinou a ele. Encorajou esse menino, fortaleceu ele na fé. Discipulou e o menino cresceu. Aí, quando Paulo já está cansado da idade, aí Paulo escreve uma carta para Barnabé. Ele fala assim, ô Barnabé, ainda tem aquele menino chamado João Marcos, que andou com você durante muito tempo aí. E Barnabé disse, tem. Aí, senhor Barnabé, manda esse menino para mim, que esse menino é bom. E ele vai ser para mim muito útil, nesse período que eu estou passando. E aí Deus honrou o menino João Marcos. E o menino foi feliz. Servir ao Senhor ao lado do apóstolo Paulo. E esse menino escreveu um dos evangelhos mais ricos e detalhistas que falam sobre a vida de Cristo, que é o evangelho de Marcos. E o que essa palavra nos ensina? Que mesmo que você tenha sido descartado por alguém, Deus tem um plano para honrar você. Deus tem sempre um plano para honrar você. Nessas andanças por aí que o Senhor me levou, em congressos, divisão celular, em tantas coisas, eu conheci a história de um pastor, como esse João Marcos, que vivia esquecido assim num cantinho da igreja, mas ele era tão dedicado, tão trabalhador. E o líder desse menino não acreditava muito nele. Aí veio um pastor de fora e o Espírito do Senhor falou a esse pastor, chama esse menino e leva ele com você. Fala com o pastor dele. E ele foi até o pastor e disse, pastor, aquele menino que está ali sentado, o Espírito me falou para convidar ele para ir comigo, viajar, porque eu sou evangelista, e para ele ir comigo. E aí o pastor disse, que pastor, hein? O pastor falou assim, pode levar, ele não faz nada aqui não vai fazer muita diferença. O pastor disse que achou meio estranho, disse assim, mas tá bom, aí levou esse menino. Levou aquele rapaz. E muitos anos depois, esse rapazinho
ficou ao lado desse pastor sempre, e esse pastor cresceu muito e se tornou um dos maiores ministérios do Brasil. E eu estava no congresso em que esse menino, já um apóstolo, esse menino que o pastor dele disse assim, não pode levar ele, esse menino já um apóstolo, chegou para o pastor que era o pastor dele e disse assim, oi pastor, eu estava lá, ele falou, oi pastor, você se lembra de mim? O pastor quase que desmaiou, caiu da cadeira, olhou assim, aí falou o nome dele, é você? Disse, sou eu. Olha como a vida dá voltas, né pastor? O senhor era o meu pastor e agora eu sou o seu apóstolo. E o pastor baixou a cabeça e começou a chorar. Ele estava do meu lado e ele baixou e ficou chorando. E o rapaz poderia ter dito assim, olha, consegui minha vingança. Né? Ele foi descartado. Mas o que foi que ele fez? Ele se ajoelhou e abraçou aquele pastor e falou, meu pai, não chore não, meu pastor, eu sou tão grato pela vida do senhor. E começou todo mundo naquele auditório a chorar. E ele falando assim, eu sou tão grato, o senhor que me ensinou, que me fez começar na fé, que me ensinou quem era Jesus, que me batizou. Eu nunca esqueci do senhor, eu tinha tanta saudade do senhor. O apóstolo, falando para o pastor que descartou ele, abraçado, chorando e louvando e adorando ao Senhor, porque ele aprendeu que pessoas a gente não descarta, porque elas fazem parte do mesmo corpo e elas compartilham do mesmo pão. Por que eu não posso vencer sozinho? Porque é impossível. É impossível vencer sozinho. João 15:5 diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É impossível conseguir algo sozinho. É impossível. Porque mesmo sozinho, fisicamente, espiritualmente você está acompanhado. Seja pelo inimigo, e se você for de Cristo, acompanhado do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o próprio Deus. Então é impossível conquistar algo, vencer, ser alguém, fazer, realizar, sem a ajuda de Deus, sem que Deus esteja e seja contigo. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20, parte B. Josué 1:8, esforça-te e tem bom ânimo, pois eu serei contigo por onde quer que andares. O Senhor está dizendo o tempo todo, eu vou estar contigo, eu sou contigo, você não está sozinho. Eu sou a árvore, você é o ramo, eu sou a videira verdadeira, você está ligado a mim. Eu vou andar contigo, eu sou o teu pastor, nada te faltará, eu vou te conduzir. Minha mão está sobre ti, eu estou à tua frente, eu estou por detrás e por diante. Deus está em todo canto, em todos os lugares onde eu estiver, e Ele vai estar comigo em todo o tempo. Então o que eu conquistar nessa vida, eu não o fiz por merecimento, ou porque eu sou forte, porque eu sou poderoso, ou porque eu tenho um intelecto maravilhoso, ou porque eu me esforcei. Não! É porque Deus quis assim. É porque Ele te deu. É porque Ele fez. É porque Ele abriu portas. É porque Ele colocou pessoas na sua vida, mesmo as que você não queria que tivessem passado. Ele colocou para te forjar, para te ensinar, para te capacitar, para te amadurecer. Foi Ele quem fez, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. É Ele, somente Ele. O homem às vezes possui atributos, qualidades, que lhe dão a falsa ideia de que ele é muito bom e pode viver e tomar decisões sozinhos. Esse homem de Eclesiastes achava isso. Eu não preciso de ninguém, eu mesmo vou conquistar. Não preciso de filhos, de deixar herança. Eu não preciso de amigos, eu mesmo vou conseguir, eu mesmo vou trabalhar, eu vou fazer e ninguém tem nada a ver com isso.
Ele era um tolo. Ele era um homem pobre, apesar da sua riqueza. Ele era um homem pobre. Pobre, pobre, pobre. Nada do que ele tem, ele forjou nele mesmo. Foi dado por Deus. Isaías 11 vai dizer que o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ao homem que pensa ter algo, ao homem que pensa ser algo, porque ele é muito bom no que ele faz, eu vou dizer a esta pessoa, o que Deus te deu, o Espírito de Deus, sabedoria, entendimento, que é o mesmo que inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e o temor ao próprio Deus. O que você tem fora disso? Então, se é Deus que dá isso ao homem, então tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Com Ele você nunca vai comemorar uma vitória sozinho. Amém? Quando você conquistar algo, você nunca vai se sentir sozinho. Ah, não tem ninguém aqui para rir comigo, para comemorar comigo. Não, com Jesus você vai ter esse alguém, porque Ele estará contigo em todo o tempo, por onde quer que andares. Apenas esforça-te e tem bom ânimo, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Com Ele você nunca vai chorar sozinho. Com Ele você nunca vai chorar sozinho. Ele vai estar contigo, e a palavra do Senhor diz que Ele enxugará todas as suas lágrimas. A palavra diz que Ele é o nosso consolador. A palavra diz que Ele é o socorro bem presente no dia da tribulação. Olha que coisa linda. Vai dizer que Ele é o meu baluarte, Ele é o meu escudo, o meu broquel. Que Ele é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada vai prosperar contra mim. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque Ele estará comigo. Então, seja na alegria ou seja na tristeza, eu nunca estarei sozinho, porque eu estou com Cristo. Eu estou com Ele. Ele reparte o pão dele comigo. Ele compartilha em comunhão comigo. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Senhor. Ele é a minha vida. Ele é o meu Jesus. O Evangelho são as boas novas. O Evangelho é compartilhável por natureza. Ninguém aqui vai para o céu sozinho. Ninguém vai para o céu sozinho. Então por que eu vou andar sozinho aqui na terra? Já pensou? Ah, eu não quero ninguém, vou andar sozinho, não vou me relacionar com ninguém. Aí quando chega lá no céu, você vai esbarrar com um, vai esbarrar com o outro. Dá licença aqui, dá licença aqui, dá licença aqui. Aí vai ver aquele irmão chato, um irmão cabuloso, que arrepia até o cabelo do dedão do pé, que você não consegue conviver com essa criatura. Aí quando você chegar no céu, o irmão vai dizer: fulano, olha eu aqui, tu não quis viver, nem conviver comigo. Os aninhos que a gente passou lá junto vai ficar comigo a eternidade toda agora. Vem cá, me dá um abraço. Ai, Jesus é muito engraçado, gente. Aí todo dia, não vai ter todo dia porque não tem viração do dia mais, né? Mas o tempo todo, o irmão que te abusava vai se esbarrar com você e vai falar: ô irmão, me dê outro abraço. Ô, vem cá, me dá um ósculo santo. E aí, se tu não foi tratado na terra, vai ter que ser tratado no céu. E
tudo isso porque você não decidiu conviver aqui na terra. Conviver. Compartilhar do pão. Somos todos filhos do mesmo Pai. Somos todos irmãos. Lá em casa, são seis, né? Imagine 4 meninos, 2 meninas. Imagine isso, todo mundo pequeno dentro de casa. Quem tem família grande sabe que o negócio é cabuloso, né? Quando tem muito filho assim, hein, pastora Noé? O negócio é complicado. E era um quarto só, gente. Era um quarto só. Então, era a casa dos beliches. Lá tinha uns beliches. Aí tinha um triliche, tinha um beliche e uma cama, que a gente tinha que sortear para ver quem é que ia dormir naquela cama. Porque todo mundo queria a cama para ficar solitário. Mas tinha todo mundo no mesmo quarto. Meninos e meninas não tinha. Eram 2 quartos que a casa tinha. Um era do meu pai e da minha mãe, o outro era da galera. E era briga, gente, era briga. Pense, uma confusão, uma brigalhada. Mas na hora de brincar, estava todo mundo junto, brincando, rindo, se divertindo, compartilhando do doce. Chegava um doce, era um doce para todo mundo. Era um doce para todo mundo. Era um pedacinho de queijo, era alegria. Todo mundo tinha que comer daquele queijo ali. A goiabada durava 2 minutos. 2 minutos de goiabada. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Foram os momentos mais felizes da minha vida. Agora cada um vive na sua casa, cada um tem a sua família, né? Mas dá uma saudade dos irmãos juntos, brincando, mas se divertindo, convivendo. A gente brigava, a gente tinha nossas diferenças, mas era todo mundo irmão. Painho era o mesmo painho, maninha era a mesma maninha. E a vida é assim. Então o Espírito do Senhor quer nos ensinar essa noite, sabe o quê? A gente parar de reclamar, de não querer conviver. O Senhor quer que a gente se misture e que a gente cresça, porque todos estamos aqui com um só propósito: divulgar as boas novas do Evangelho e aumentar essa família para Cristo. Amém? Fica de pé, eu quero orar por você.